Sigmund Freud, um homem singular e misterioso. Na série Freud da Netflix, conhecemos um jovem Sigmund que, junto com a médium Claire Salomé e o veterano de guerra Alfred Kiss, tenta resolver uma série de assassinatos misteriosos. Mas quem foi Freud de verdade? Sigmund Schlom Freud nasceu dia 6 de maio de 1856 em Freiburg. Seus pais Jacob e Amália tinham 7 filhos além de Freud. Uma família bem grande. 2 anos mais tarde, a vida dos Freud mudou completamente. A crise econômica arruinou os negócios de seu pai e a família precisou se mudar. Com uma passagem por Leipzig, acabaram na bela cidade de Viena. Sigmund frequentou a escola pública de Leopoldstadt, onde ele terminou a escola secundária, naturalmente, com excelência. Olha, nós quase perdemos as teorias freudianas. O maior desejo do jovem Sigmund era estudar direito. Felizmente, ele decidiu estudar medicina, começando em 1873 na Universidade de Viena. Mas você nunca vai descobrir sobre o que eram seus primeiros estudos. Não era sobre sonhos e nem sobre a psique, e sim exames em testículos de enguias. Sim, você escutou direito, testículos de enguias. Em 1882, Freud começou a carreira clínica como médico e psiquiatra no Hospital Geral de Viena. Nessa época, ele também conheceu um dos seus maiores amores, a cocaína. Entre 1884 e 1887, Freud estudou intensamente a droga, que não era tão conhecida. Mas ele não apenas testou os efeitos da droga em si mesmo, ele também tentou curar o vício em morfina de seu amigo Ernst von Fleisch, com a ajuda da cocaína. Parece estranho, e de fato era estranho. Infelizmente, o tratamento deu muito errado. O pobre Fleisch não ficou viciado só em morfina. Com a ajuda do amigão Freud, ficou viciado também em cocaína. Que belo trabalho, hein, Sigmund? O ano de 1885 abriu um novo capítulo na vida de Sigmund Freud. Ele viajou para estudar em Paris, onde conheceu Jean-Martin Charcot. Charcot foi a primeira pessoa a diagnosticar a histeria como uma verdadeira enfermidade. A hipnose foi essencial para o trabalho de Freud. Ele a usava como um método para livrar os bloqueios internos e, assim, achar um caminho até o inconsciente. Mas ele também teve muitos críticos. Um dos mais barulhentos era o psiquiatra Theodor Meiner, que via em Freud nada além de um farsante ou, no mínimo, um charlatão. Dr. Freud, talvez seja melhor o senhor se voltar para a química. Até onde eu sei, ainda estão procurando pela pedra filosofal. Isso teve consequências para Freud, até que ele teve que abandonar a hipnose. Ele precisou admitir que algumas de suas pacientes mulheres desenvolveram sentimentos por ele de um tipo bastante amoroso. Muito embaraçoso, né? Mas nada foi em vão. Então, a hipnose foi o ponto de partida para a psicanálise. Segundo Freud, esse era um método para dar nome a diferentes experiências traumáticas. Isso ajudaria a resolver os sintomas causados pelo trauma. Para isso, ele se concentrou em experiências da infância como humilhação, nojo ou violência. Críticos dizem que Freud se concentrou demais na violência sexual, especialmente causada pelo pai. Assim, ele teria excluído várias outras experiências traumáticas. Depois, o próprio Freud descartou esse enfoque. Na sua nova abordagem, ele se concentrou nos anseios e fantasias libidinais de uma criança com seus pais. E assim, descreveu o que conhecemos como o complexo de Édipo. Ou melhor dizendo, o filho se apaixona pela mãe enquanto vê o pai como seu rival. Ficou claro? Claro! 1886 foi um ano romântico para Freud. Depois de 4 longos anos de noivado, ele se casou com seu grande amor, Martha Bernays. Um detalhe curioso, a irmã de Freud depois se casou com o irmão de Martha. Que tempo era aquele, hein? Martha e Freud tiveram 6 filhos. Com seus filhos, Sigmund tinha uma relação bem distante, ao passo que era muito próximo de suas filhas. Dizem as más línguas que isso acontecia porque as filhas eram muito mais inteligentes que os filhos. Outros dizem que Freud era, em geral, uma pessoa fria, que mantinha à distância tanto a família quanto os amigos. Me pergunto o que Freud teria dito sobre a intimidade de Sigmund.
Mas nem seu amor por Marta, nem suas brincadeiras com a cocaína jamais se compararam com sua maior obsessão: os charutos. Freud fumava uma impressionante quantia de 20 charutos por dia. É claro que isso gerou consequências. Ele adoeceu com câncer no palato e se submeteu a 33 cirurgias, em que partes de seu maxilar foram removidas e substituídas por uma prótese. E aqui vai um lembrete: fumar faz mal. Uma das teorias mais famosas de Freud gira em torno da formação da psique: ego, superego e id. O id ocupa o papel do inconsciente libidinal que regula a fome, a sexualidade e as necessidades e os afetos como amor e ódio. O ego é a superfície do id. Ele é a instância psíquica que regula o senso comum e a racionalidade. Isso significa que quando pensamos, lembramos e sentimos, o ego está funcionando. O superego processa todas as experiências e normas aprendidas de fora. Quando nossa moral e nossos valores reagem, o superego está envolvido. E já que Freud adorava mergulhar fundo na psique humana, ele descobriu o conflito entre essas três instâncias. Era, para ele, o motivo de todos os comportamentos humanos. Depois dos tortuosos 50 anos no apartamento infame da Bergrasse 19 em Viena, a família Freud teve que se exilar em Londres após a ascensão do nazismo. Os livros de Freud foram queimados e ele foi considerado um inimigo do Estado. Primeiro, Freud subestimou a situação, mas depois que sua filha Ana foi interrogada pela Gestapo, ficou claro para ele que a sua família não estava mais segura. Então, aconteceu da família Freud ter que empacotar todo o seu inventário vienense e partir para Londres em 1938. Mas, apenas um ano e muito sofrimento físico depois, Freud queria dar à sua vida um fim autodeterminado. Ele pediu ao seu médico para lhe dar uma overdose de morfina para ajudá-lo a morrer. Um dos mais controversos cientistas e psicólogos do nosso tempo. Ele pode não ter acertado em todas as suas teorias, mas certamente revolucionou a ciência ao criar uma nova área de estudos: a psicanálise. Além disso, deixou a vida muito mais divertida ao nos apresentar conceitos como inveja do pênis, né?